Eu estou num centro improvisado de recolhimento de doações para os refugiados ucranianos. Então aqui tem um estacionamento na entrada com muitos carros, então tem batatas, tem caixas de leite, água, café, frutas. As pessoas estão recolhendo esses produtos, enfim, itens de primeiras necessidades que são distribuídas nos centros de acolhimento dos refugiados aqui em Lviv. Tem também muitas roupas... I'm sorry. E tem também muitas roupas sendo distribuídas aqui, não só nesse lugar onde eu estou, mas na estação principal de Lviv e em outras partes do centro. Há roupas, calçados, objetos diversos, até brinquedos para crianças são levados nesses lugares para serem distribuídos para os refugiados. O relato é do jornalista Lucas Ferraz, em Lviv, cidade de mais de 700 mil habitantes que fica no oeste da Ucrânia e bem perto da fronteira com a Polônia. A trilha de What a Wonderful World foi interpretada por uma pianista anônima em Lviv e acompanhou pelo menos por algum tempo milhares de refugiados que esperavam no frio pelos trens para fugir do inferno das bombas que caem em outras regiões do país. São mulheres e crianças ucranianas e famílias inteiras de estrangeiros que buscam abrigo para escapar da guerra. Mais de 1,5 milhão de pessoas já atravessaram a fronteira. A Acnur, a Agência de Refugiados das Nações Unidas, projeta que quase 1/4 da população ucraniana pode ser deslocada. Estima-se que 4 milhões de pessoas possam deixar a Ucrânia e outras 6 milhões devem ficar deslocadas de suas casas em cidades como Lviv, que ainda não se tornou alvo das tropas russas. A alta comissária para refugiados da ONU informou que essa já pode se tornar a maior crise de refugiados do século e alertou para a situação dos 470 mil imigrantes que vivem na Ucrânia. Eu sou a Carolina Moran, estou com o Roberto Maltic e no Ao Ponto desta terça-feira a gente conversa com o Lucas Ferraz, colaborador da Globo News em Lviv. Ele conta o desafio para organizar a ajuda aos milhares de refugiados que chegam diariamente à cidade, símbolo da esperança de quem tenta fugir da guerra. E também relata a tensão provocada pela possível transferência do governo de Volodymyr Zelensky para essa região, até agora em paz. Fique com a gente. Lucas Ferraz, em primeiro lugar, muito obrigado por falar conosco aqui no Ao Ponto. Situa pra gente, tanto do ponto de vista estratégico, quanto do ponto de vista da infraestrutura, por qual razão a cidade de Lviv hoje ela é considerada por muitos ucranianos como a verdadeira cidade da esperança para fugir da guerra? Bom, Maltic, é uma cidade que tem concentrado os refugiados ucranianos, né, exatamente por ser uma região que ainda não foi atacada pelos russos. Os russos estão, sobretudo, na parte norte, sul, nordeste e sudeste da Ucrânia. Aqui onde eu estou é uma cidade que fica a 85 quilômetros da fronteira com a Polônia. E como a Ucrânia é um país muito conectado do ponto de vista ferroviário, é relativamente fácil chegar aqui de trem, né? A questão é que esse fluxo, esse êxodo de ucranianos é algo assustador do ponto de vista da rapidez dessa crise, né? A própria ONU, no fim de semana, falou que é a mais rápida crise de refugiados na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, né? Quer dizer, já passamos de 1.500.000 pessoas que já saíram da Ucrânia. Então aqui tem funcionado como uma espécie de hub, enfim, é um grande ponto de encontro de pessoas que vêm do centro do país, do sul, do norte, e então todo mundo chega aqui tentando pegar ônibus, trens ou mesmo carros particulares para cruzar a fronteira para a Polônia, ou mesmo os ucranianos estão se deslocando para cá, exatamente por ser essa região aparentemente segura, que ainda não foi atacada, e tem muita gente, muita família vindo para cá para ficar aqui por algum tempo, alugar um apartamento ou para casa de algum conhecido, um amigo, um parente.
para permanecer aqui até entender o que vai acontecer com o país, né? Se os russos também vão chegar aqui, ou se essa invasão vai parar na outra metade do país. Então, tem essa importância por ser esse ponto de saída, e tem também uma importância do ponto de vista estratégico para a Ucrânia e para esse enfrentamento aos russos, exatamente pela proximidade com a Polônia. Chegou por essa região parte do equipamento militar que os países ocidentais, né, na Europa, a União Europeia, inclusive, anunciou que iria mandar caças, material bélico para ajudar os ucranianos. Então, essa região também, além de ser porta de saída, é porta de entrada, não só desse material militar, mas também de ajuda humanitária, que tem vindo não só da Polônia, claro, mas sobretudo da Polônia. A Polônia é o país que mais recebeu até agora refugiados. São mais de 1 milhão de pessoas na Polônia, né, até o momento. Então ela tem essa importância por essa razão. Enfim, ela tem concentrado os refugiados numa crise sem precedente nesse século. E, por outro lado, é uma região que também, por a sua localização, pela facilidade estratégica, tem recebido muitos, além de equipamento militar, como eu disse, essa ajuda humanitária. Ô, Lucas, a gente está ouvindo um barulho aí de fundo, né? A gente consegue ouvir o barulho de fundo. Você está onde? O que você está fazendo? Como é que está a vida em Lviv? Outro dia eu vi uma entrada sua na Globo News no centro de Lviv e as pessoas passando atrás, tipo, vida normal, gente rindo, carro passando. Eu fiquei um pouco impressionada. Tem muita gente nas ruas. Eu estou agora, por exemplo, num ponto aqui do centro que tem recebido doações de voluntários. Por exemplo, agora há pouco eu vi um carro particular, uma senhora que chegou num carro trazendo, enfim, chá, café, água. E aqui eu estou próximo de um ponto de distribuição, exatamente. Então, assim, muita gente ajudando a receber também esses refugiados. É uma cidade que a sua estrutura está muito sobrecarregada. Por exemplo, os hotéis estão cheios, inclusive muitos ucranianos reclamando da tal inflação da guerra, pessoas que vieram para cá, por exemplo, eu mesmo conversei com um senhor de Kiev, da capital da Ucrânia, que veio com a família para Lviv, e ele estava reclamando que o valor de um aluguel de um apartamento para um mês está o triplo do preço do valor geralmente cobrado aqui em tempos normais, né? Então, assim, tem vários pontos, a cidade está muito mobilizada para receber esses refugiados, para acolher eles, tem teatros, quadras esportivas, escolas, muita coisa improvisada, porque, enfim, aqui está fazendo muito frio, uma temperatura média de menos 2 graus, cai um pouco de neve agora, então, assim, é também uma situação que deixa tudo um pouco mais complicado, né, a temperatura e nessa acolhida, nesse trabalho de acolher os refugiados, tem muita gente, não só particulares, mas também, por exemplo, instituições como a Unicef, que montou aqui um ponto para acolher, porque tem uma lei marcial em vigor na Ucrânia que impede que homens entre 18 e 60 anos deixem o país nesse momento. Então, a gente inclusive vê nas imagens um imenso número de mulheres e crianças que saem, né? Então, assim, aqui em Lviv tem uma população infantil, digamos assim, enorme nesses dias. Então, tem também instituições como a Unicef ajudando aqui com assistência psicológica, assistência médica, com a alimentação das crianças, né? Então tem muita gente fazendo isso. Agora a vida aqui, Carolina, segue mais ou menos, dá para dizer até mais ou menos normal. Claro que, por exemplo, do lado onde eu estou tem uma Galeria Nacional de Arte de Lviv, que está fechada. Então há uma preocupação do próprio diretor da galeria de tirar as obras de arte da cidade, algumas inclusive foram enviadas para outros países da Europa, com medo não só de eventuais ataques russos, de destruir o patrimônio artístico, mas também em caso de queda do governo, de começar uma espécie de anarquia no país, que seja fácil, por exemplo, de saquear essas obras. Isso inclusive já aconteceu em outros países, né? No Iraque, na Síria, países que sofreram guerras e que perderam parte do seu patrimônio artístico. Funcionários do Museu de Etnografia, Artes e Ofícios de Lviv colocam painéis de metal nas janelas para tentarem proteger o interior das ondas de choque provocadas por possíveis explosões. Muitos restaurantes estão fechados. Enfim, a cidade
tenta um pouco se adaptar a essa realidade. É uma coisa interessante de ver a resiliência do ucraniano, porque eles estão se preparando para o pior, de fato, mas tentam, de certa forma, continuar a vida. Assim, o transporte público funciona, as pessoas passeiam com os cachorros, tem um quê de normalidade na vida, sabe? Ô Lucas, nesse momento tem uma discussão muito intensa para fazer com que o governo central da Ucrânia, portanto o governo do Zelensky, se desloque para Lviv, né? Tanto por razões de segurança, quanto pelas razões de infraestrutura. Isso aumenta o clima de apreensão aí na cidade? Sim, tem essa preocupação, sim. Inclusive, tem muito boato circulando também, sabe, Maltic? Aqui na cidade, por exemplo, muita gente fala sobre a possibilidade de uma invasão pela Bielorrússia, que é um país aliado de Moscou, né? Que fica ao norte aqui dessa região, enfim, ao norte da Ucrânia, parte da fronteira ao norte faz divisa com a Bielorrússia. Então, que seria fácil chegar aqui, enfim, seria uma operação do ponto de vista militar tranquila para os russos invadir essa região. E isso tem alimentado uma certa paranoia também nas pessoas aqui, com razão também, claro, o país está em guerra. As imagens que chegam aqui, enfim, a TV ucraniana, por exemplo, mostrou ontem imagens das estradas de Kiev para essa região oeste do país, então, assim, filas intermináveis de carro. Eles, de fato, estão esperando, assim, estão ansiosos com relação a isso. Eu estava falando sobre o patrimônio artístico histórico, as igrejas, tem aqui, o pessoal está tampando estátuas. Então, eles de fato estão preocupados com isso, do que pode acontecer. E a coisa que eu acho que deixa, sobretudo, a população de Lviv preocupada, é que, por exemplo, aqui tem as sirenes, né, de alerta de eventual ataque aéreo. Essa sirene tem tocado quase todos os dias. E aí o que as pessoas falam é o seguinte: não, isso aí deve ser um drone russo que começa a sobrevoar o espaço aéreo ucraniano e eles disparam esse alerta. Ou, não, isso é um avião militar que passa aqui e dispara esse alerta. A questão é que quando de fato chegarem as bombas, né, as pessoas não vão estar tão preocupadas ou tão ligadas como deveria, né, assim, porque é quase como se houvesse uma banalização dessas sirenes, né? Elas começam a tocar. Teve dia que ela tocou 5 vezes aqui. E aí, quando toca essa sirene, a recomendação é para exatamente procurar um abrigo aéreo, um subsolo, enfim, estações de metrô, por exemplo, estão sendo utilizadas para isso aqui. Inclusive, o Exército tem reformado aqui na região tem uma praça em Lviv, que tem um bunker muito grande, construído na Segunda Guerra Mundial, né? A Ucrânia foi palco da Segunda Guerra Mundial, foi invadida pelo exército nazista em 1941. Então, assim, esse bunker era, até 2 semanas atrás, um ponto turístico. Agora ele voltou a ser reformado e preparado para ser utilizado novamente pela população em caso de ataque dos russos. E, assim, seria a saída mais óbvia para o governo Zelensky, né? Vir para cá. Inclusive, isso a imprensa ucraniana tem falado, tem especulado dessa eventual vinda do governo para cá por razões de segurança, né? E pela proximidade exatamente com a Polônia, com o Ocidente, para receber essa ajuda e essa logística que tem entrado, né? Ô Lucas, você está falando aí um pouco do contexto histórico, né? Que é uma área que já foi palco de muitos conflitos, não só a Ucrânia, mas também a Polônia. Tem um clima de desconfiança em relação aos russos que já vem de antes dessa guerra? Tem, na verdade, o que muitos ucranianos dizem é que essa guerra não começou há 12 dias, né? Que ela, na verdade, começou em 2014, quando os russos anexaram a Crimeia, né? E depois as 2 regiões do leste da Ucrânia, que foram autoproclamadas regiões separatistas, né? Regiões russas. Então, o que as pessoas falam é que é uma guerra. Não era uma questão se os russos iriam invadir, é quando os russos iriam invadir, sabe? Então, é uma região muito marcada por essa relação. Quer dizer, a Ucrânia é um país independente desde 1991, né, quando a União Soviética colapsou após a queda do Muro de Berlim, enfim, o Muro de Berlim em 89.
a União Soviética termina, enfim, aquele período soviético termina em 91, quando a Ucrânia conquista a sua independência. E desde então, enfim, uma relação de amor e ódio, talvez, entre os dois países, né? A Ucrânia já teve presidente muito ligado, muito próximo ao Kremlin, a Moscou, e agora, enfim, nesses últimos anos, com o governo Zelensky, essa tentativa dos ucranianos de fazerem parte, né, tornarem parte da União Europeia, isso, de certa forma, detonou e acirrou os ânimos, né, com os russos, mas a relação é bem complicada e, assim, sobretudo nessa região onde eu estou aqui, Lviv, é uma região muito marcada aqui, um pouco dessa história ucraniana, porque essa região já fez parte do Império Austro-Húngaro, já fez parte da Polônia, depois fez parte da União Soviética, e isso se vê em Lviv, sabe, assim, na arquitetura, nas igrejas, tem igrejas dos armênios, igrejas dos russos, igrejas cristãs, católicas, enfim, construções romanas, é um pouco uma grande mistura, sabe? A Ucrânia, infelizmente, acabou entrando nessa tempestade, quer dizer, nesse inferno, né, com os russos, que os ucranianos, de certa forma, já esperavam, já sabiam que era inevitável. Ô Lucas, pelo que você tem escutado por aí, faz algum sentido para os ucranianos a proposta feita pelo governo russo de criar corredores humanitários exclusivamente com destino para a Rússia ou Bielorrússia? Olha, faz pouco sentido exatamente pelo que aconteceu nos últimos dias, né? A gente viu essa tentativa, por exemplo, de cessar fogo para que fosse aberto um corredor humanitário para civis deixarem áreas onde neste momento acontecem confrontos entre russos e ucranianos, né? E a gente viu, por exemplo, ontem uma imagem terrível de uma mãe e 2 filhos que morreram num ataque russo nessa tentativa de evacuação dos refugiados. Então eles não estão acreditando muito na palavra dos russos, né, para aceitar esse tipo de corredor. Sobretudo se esse corredor for para ir para a Bielorrússia ou para a Rússia mesmo, né? Há registro de que alguns refugiados ucranianos foram para lá, mas é um número muito pequeno para os dois países, para a Bielorrússia e para a Rússia. A imensa maioria tem saído para outros países, Polônia, Eslováquia, Hungria, Romênia e também a Moldávia. Então, isso não foi levado muito a sério pelos ucranianos. E tem um problema também, né, Carolina, que é a guerra da propaganda, né, que também acontece ao mesmo tempo dessa guerra de fato, né, que, por um lado, os russos divulgam certas histórias, certos números que são conflitantes com as informações também divulgadas pelos ucranianos. Então é difícil também entender quem que está dizendo a verdade, né? Porque há claramente um exagero dos dois lados, né? Nesse conflito. Lucas, a gente escuta muitos relatos de preconceito com refugiados que não têm nacionalidade ucraniana ou mesmo que são africanos. Você percebe esse tipo de situação na cidade? Olha, Maltic, aqui na cidade especificamente não, mas muitos refugiados de outros países que não ucranianos, sobretudo aqueles não brancos, relataram um certo preconceito nesta fuga, enfim, nesse êxodo grande de ucranianos. Por exemplo, eu mesmo conversei com um rapaz de 35 anos do Congo, Pira, que é o nome dele, e ele viveu 10 anos em Dnipro, que é uma cidade no leste ucraniano. E ele relatou que quando ele estava saindo daquela região, tentando comprar bilhete de trem, ele teve dificuldades e, segundo ele, os ucranianos não passaram pela mesma situação. Ele disse que, e ele inclusive contou uma coisa que me pareceu interessante, que como ele é do Congo, um país que já teve guerra civil, que tem conflitos dos mais diferentes, conflitos armados, etc., ele falou que lá na África
quando acontece um tipo de guerra, quando acontece um tipo de conflito dessa natureza, os primeiros a irem embora são exatamente os estrangeiros. Ele falou, eu até entendo o estrangeiro sair primeiro, porque os nacionais têm mais condições de se esconder, têm mais instrumentos para escapar de uma situação dessa. E lá na Polônia, também houve relatos de pessoas que, inclusive, houve um ataque racial no lado polonês da fronteira, que a polícia polonesa estava investigando. E, por exemplo, muitos relatam que demoram muito tempo nas filas, porque a prioridade, pelo menos aqui no lado ucraniano, para sair do país, a prioridade é das mulheres e das crianças. Então, de fato, os ucranianos entre 18 e 60 anos não podem sair do país em razão da lei marcial que está em vigor por aqui, que proíbe a saída dessas pessoas entre essa faixa de idade, né, entre 18 e 60 anos. E os homens de outros países relatam que muitas vezes eles precisam esperar também muito tempo, porque a prioridade, não só nos trens que saem daqui de Lviv, por exemplo, para a Polônia, mas também na fronteira para ingressar na Polônia, em outros países, a prioridade é sempre dada às mulheres e às crianças. Lucas, conta pra gente um pouco do bastidor aí de como é que é ser jornalista num país em guerra. Eu vi que você entrou na Ucrânia a pé, né, vindo da Polônia. E aí, como é que tá sendo sua rotina, essa loucura aí de cobrir uma guerra em loco? Olha, aqui é uma cidade que ainda está muito tranquila. A única preocupação que todos os jornalistas, de certa forma, estão seguindo é porque nessa paranoia da guerra há uma preocupação muito grande com espiões, por exemplo. Então, em todo momento você precisa ter uma identificação, tá com o passaporte. É bem comum os militares armados aqui, que é bem comum eles verem alguém fotografando, filmando alguma coisa e pedirem imediatamente uma identificação. Então a preocupação maior é essa, eu acho, dos jornalistas que estão aqui. Inclusive porque muitos colegas nesses últimos dias foram, por exemplo, levados para quartéis, para delegacias, por estarem filmando ou por estarem entrevistando alguém na rua. Eu acho que esse que é o maior problema. E assim, é tentar também identificar, eu acho que é difícil perceber, porque a cidade muda cada dia, né? Cada dia chega mais pessoas, cada dia as pessoas ficam, de certa forma, um pouco mais estressadas. Então, essa leitura do momento não é algo tão fácil de fazer, sobretudo para um estrangeiro, né? É minha primeira vez na Ucrânia, então é difícil fazer essa leitura dessa realidade aqui, mas fica perceptível essa mudança de um dia para o outro. E a outra coisa que não só os jornalistas, mas eu acho que de certa forma a população em geral está um pouco preocupada, é que houve uma distribuição de armas, né, na Ucrânia, inclusive para civis que estão recebendo treinamento militar, se for o caso de enfrentamento com os russos. Então, isso tudo deixa a situação, digamos, um pouco mais insegura, né? Porque, claro, se tem mais armas circulando, sua integridade fica um pouco mais ameaçada. Mas, assim, a cidade aqui tem um toque de recolher, das 10 da noite às 6 da manhã é proibido circular nas ruas, então todo mundo tem seguido, enfim, né? Pelo menos os jornalistas, nós temos prestado muita atenção em relação a isso. Não filmar, por exemplo, bases militares, isso também é uma outra preocupação, não fazer imagens de pontos, por exemplo, checkpoints que tem para entrar na cidade, para sair da cidade. No mais, tem sido tranquilo trabalhar aqui, sabe? E a população ucraniana fica muito feliz quando percebe que você, que legal, que bom que você está aqui, que você é um jornalista, você está aqui contando a nossa realidade para o mundo, isso é muito importante. Lucas Ferraz, obrigada pela participação aqui no podcast. Bom trabalho para você. Muito obrigado, Lucas. Um grande abraço e um bom trabalho para você aí. Obrigado, um abraço para vocês. Esse foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais.
Nesse episódio, além dos áudios da TV Globo, a gente utilizou áudios da AFP, do jornal inglês Daily Mail e das redes sociais. A produção é da Jéssica Marques e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.